Eu queria agora convidar a Flávia Calé. A Flávia é a presidente da ANPG, da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, tem atuado fortemente nesse nosso esforço de reversão dessa crise e sempre com contribuições muito sensatas. Então, entendemos que seria muito importante ouvir essa percepção dela. Flávia, agradecer muito a sua presença e já vou te passar a palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Marcos Davi, a oportunidade, né, de discutir nesse Dia aí nacional de defesa da ciência contra os cortes, debater aqui com vocês, da Andifes, reitores, reitoras, que tem se equilibrado aí, né, entre o desafio de manter as universidades ativas para suas missões na sociedade e também conseguir resistir, né, esse corte, essa inanição, né, fruto dos cortes orçamentários gradativos que vem ocorrendo aí nos últimos anos. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acredito que a minha fala ela vai ficar mais circunscrita, né, a esse debate dos pós-graduandos, né, e da pós-graduação. Eu acho que o professor Odir acabou colocando muitas desse diagnóstico, né, desse parâmetro, desse parecer aí sobre a atual situação do fomento, como isso tem impactado entre jovens pesquisadores no Brasil, né? São muitos os desafios que a gente precisa enfrentar. Eu acho que a tarefa que está posta hoje para a gente é resistir, não sucumbir diante desse cenário e buscar formas de reverter esse orçamento. A gente tem conseguido, junto à ação parlamentar, né, junto mobilização da comunidade científica, conseguir imprimir algum tipo, né, algum grau de pressão no parlamento e tem revertido esse cenário parcelada minimamente, né? Acho que a maior vitória que a gente teve nesse sentido foi o FNDCT, que é essa batalha que a gente tem hoje, né, de liberar o FNDCT, mas a decisão do parlamento de que é obrigatória essa liberação desse recurso, de alguma maneira nos coloca numa condição diferente, né? Em algum momento a gente vai conseguir reverter, né, o investimento desse fundo na ciência e essa pressão no parlamento era fundamental. Ela pode nos ajudar a dar passos adiante em reverter esse cenário. O professor Di, então, colocou um pouco os dados desse crescimento do nosso sistema e do ponto de vista dos pós-graduandos e pós-graduandas, o cenário é de que cerca, um pouco mais, né, mais da metade dos pós-graduandos e pós-graduandas atuam, né, nessa formação sem fomento, sem acesso ao fomento. Nós estamos falando de um segmento que tem uma condição híbrida, esse é o nosso entendimento, são profissionais da pesquisa, mas que também têm uma condição de estudantes em formação. Então, essa condição híbrida, né, eu acredito que coloca a necessidade da gente ter um investimento estatal voltado a essa formação, para dar suporte a essa formação. O artigo 218 da Constituição, ela estabelece nitidamente a necessidade do Brasil buscar meios de construir a sua autonomia tecnológica e a formação de profissionais e de recursos humanos voltados a esse objetivo dependem, por esse caráter especial, por esse caráter importante que tem na sociedade, de um investimento estatal para isso, né? Então, hoje, a gente tem mais de metade desses pós-graduandos se formando sem, então, o auxílio do Estado, sem o fomento, muitas vezes conciliando com o trabalho, sem conseguir dedicar o tempo necessário, inclusive, ao desenvolvimento das pesquisas. Como o professor também colocou, esse reajuste das bolsas há 8 anos, que chega aí a 60% da defasagem do poder de compra das bolsas, ou seja, hoje ela não dá conta desse desafio da formação desses recursos humanos no Brasil,
E o que nós temos defendido é que esse fundo, o FNDCT, ele precisa ser investido em questões estratégicas da ciência. Né? O orçamento e essa disputa que a gente tem feito em torno do orçamento, a reposição desse orçamento que vem sendo cortado nesse último período, precisa ser reposto a partir da fonte do orçamento e o FNDCT pensado estrategicamente, né? Investimentos estratégicos na área de ciência e tecnologia. Eu acredito que a formação de pessoal e a valorização da carreira científica, ele é um problema estratégico no Brasil. Então, é sobre isso que eu quero tratar aqui, então, no dia de hoje. Não sei se é correta, mas eu acredito eu acho que é essa a dimensão que a gente deveria dar, mas a formação de pessoal qualificado e preparado para desenvolver soluções nos marcos da revolução tecnológica que o mundo vive, no século XXI, equivale ao que foi o petróleo no século XX, ao que foi o ouro antes do século XX. É talvez o centro, né, de qualquer nação para conseguir promover. Talvez é a grande matéria-prima que a gente precisa para desenvolver essa revolução tecnológica no Brasil. Né? Então, a formação desses recursos humanos altamente especializados, altamente qualificados, ela precisa estar no centro das preocupações do Estado e da sociedade. Então, acho que essa aqui é um trabalho invisível. Acho que dentro desse debate geral da ciência, acaba sendo um lugar de pouca visibilidade, de pouco debate. Né? Então, acho que a gente precisa elevar a uma centralidade maior essa tarefa que diz respeito à universidade pública, porque a pós-graduação, que é esse lugar de formação, ela está na universidade pública. Cada vez mais, eu acredito, a gente precisa buscar uma integração da universidade com a pós-graduação, né? Serem menos apartadas, né? Estrutura menos apartadas na universidade e ter mais integração. Mas essa é uma outra discussão, né? Nossas discussões sobre a reforma da universidade, que não está em pauta hoje a pauta é a resistência. Então, eu acredito que a gente precisa elevar esse desafio a um novo patamar, porque a economia nos marcos da revolução tecnológica e o desenvolvimento tecnológico dependem disso, a autonomia tecnológica do Brasil depende disso, e por isso a necessidade dessa formação, de investir nessa formação. Nós, em função disso, né, diante desses cortes, decidimos convocar um dia de paralisação da pós-graduação. Tem muito tempo que a gente não faz isso. A última paralisação na pós-graduação foi justamente o que culminou no reajuste em 2013. Então, desde então, você teve um cenário diferente, as nossas pautas foram pautas caminharam para um debate mais propositivo durante o período ali dos governos Lula e Dilma, no sentido de avançar a pós-graduação, de construir o PNPG, e agora a gente volta a uma agenda de resistência. Então, o dia 26 de outubro, que será um outro dia de mobilização da ciência, gostaria de pedir, inclusive, à Andifes, o apoio, né, o reforço a essa data do dia 26, para que a gente coloque essa agenda dentro do debate da defesa da ciência, a necessidade da gente construir e reforçar essa tarefa da formação de recursos humanos e a valorização da carreira científica desde a pós-graduação. Né? Então, qual a nossa pauta? Qual é a agenda que nós temos defendido? O reajuste de bolsas, como uma forma de valorizar a carreira científica, atrair esses talentos, de fixar e de reter, né, de conter a evasão da carreira científica. Então, a necessidade da valorização do reajuste de bolsas faz parte dessa tarefa que eu acho que é central. A universalização das bolsas, eu acho que é possível discutir isso, eu acho que é necessário discutir isso.
em especial a universalização das bolsas no doutorado, que são aquelas e aqueles que efetivamente fizeram a opção pela carreira científica, que buscam seguir nessa carreira, e a criação de um grande programa no Brasil de pós-doutorado, que oferte, a gente colocou aí um número de 50 mil bolsas, é ao menos 50 mil bolsas. A gente precisa de um grande programa no Brasil que contenha a evasão da carreira científica, a mudança de profissão, e, em geral, quando essa mudança ocorre, ela ocorre para o subemprego. Então, a gente tem hoje uma dificuldade de fixação desses jovens doutores no mercado nacional. Então, discutir o mercado nacional é muito importante, porque essa turma tem sido incorporada ao mercado internacional em outros países. Todo mundo, e nós não temos um diagnóstico sobre isso. Nós pedimos ao CGE, já ao Centro de Estudos Estratégicos, algum estudo que apresente o tamanho da fuga de cérebros hoje no Brasil, mas a gente ainda não tem esse diagnóstico, mas a gente sabe que ele é grande, todo mundo aqui conhece, como o professor Evaldo colocou, inclusive professores, pesquisadores sênior saindo do Brasil. Então, conter essa evasão também de fuga de cérebros para fora do país é fundamental. A fixação desses jovens doutores no mercado nacional durante essa travessia, né, durante essa grande crise econômica, eu acho que é uma coisa muito estratégica, esse grande programa de pós-doutorado no Brasil. E a defesa do sistema de pós-graduação, né, o nosso sistema que está sob forte ataque, a paralisação do sistema de avaliação, a gente tem defendido a retomada imediata da avaliação institucional, a paralisia, o enfraquecimento da avaliação, ela prejudica, eu acho que vai no mesmo sentido que as outras políticas e outras áreas como a ambiental, mesmo na educação, que é a desregulamentação, acho que joga nessa maré da desregulamentação da pós, da desregulamentação das leis ambientais. Isso tudo prejudica e enfraquece. Eu acho que tem interesses importantes do setor privado interessados nessa paralisia do sistema de pós-graduação. Então, eu acho que a defesa da pós-graduação, a retomada da nossa avaliação institucional, eu acho que é uma questão muito importante que a gente gostaria de dar visibilidade, então, nesse dia 26. Gostaria de contar com o apoio de todos e todas. Eu acho que essa aqui é a contribuição, né, que nós da NPG, dos pós-graduandos e pós-graduandas, queremos dar a esse debate público em torno da defesa da ciência. A necessidade da gente utilizar esses recursos que nós conquistamos com muito suor e que ainda está em pauta, né, ainda estamos em queda de braço com o Ministério da Economia, mas que esses recursos da FNDCT tenham um sentido estratégico e que essa agenda da formação de recursos humanos no país entre na agenda da comunidade científica. Então, esse é o apelo, é essa a nossa pauta, e o dia 26 pretendemos que nos ajude a dar visibilidade a essa agenda, então a gente conta com a Andif, o professor Varran, que não é de federal, mas é a minha universidade, das estaduais também cumpriu um papel muito importante nessa discussão, uma universidade de pesquisa, então a solidariedade e o apoio de toda a nossa comunidade a essa agenda. E eu agradeço. Obrigado, Flávia. Você traz, sem dúvida nenhuma, ao apresentar essa agenda, essa pauta, são apresentadas questões que, sem dúvida, são estruturantes, né, no processo de ciência e tecnologia e no processo de formação de alto nível no Brasil. E preocupações que estão associadas a esse projeto de nação que tanto nos preocupa, né, que é a de evasão de cientistas, a perda de grandes quadros e, como você disse também, a migração entre profissões. Então, acho que traz uma agenda que tem que, dentro de todo esse contexto que nós estamos debatendo hoje,
compor o grande debate que nós precisamos fazer em prol de uma política consistente na área de ciência, tecnologia e formação de alto nível. Muito obrigado, Flávia, pela sua contribuição.